Muito bem, amigos, que a paz esteja com todos. Mais uma vez, né? Estou olhando aqui se o microfone está ligado, está sim. Mais uma vez, através desse canal, gostaria de deixar para você a fiel palavra de Deus, tá bom? Nesta palavra, nós podemos confiar, nós podemos esperar, nós podemos colocar a nossa confiança nela, né? E descansar tranquilo. E esse canal, ele não tem outro objetivo a não ser levar esta palavra até você. Tá bom? Já peço por gentileza para você que é inscrito nesse canal, deixe o seu joinha. Se você ainda vai se inscrever, se inscreva, tá bom? E também que você possa deixar o seu joinha, você possa compartilhar. Você que já é inscrito também, compartilhe, tá bom? Então, o título da nossa mensagem é A Igreja de Cristo é uma só, tá? E isso é o título da nossa meditação de hoje. Claro que quando eu falo Igreja de Cristo, meu amigo e minha amiga, eu não estou me referindo a placas, né, denominacional. Porque a Igreja de Cristo não são placas, embora, né, as igrejas cristãs se dividem por várias placas denominacionais, que não é errado, claro que não, porque desde a época de Israel, no Antigo Testamento, né, as tribos elas se dividiam por várias tribos, né? O povo de Israel se dividia por várias tribos, tribo de Judá, tribo de... enfim, e por aí vai, né? Tribo de Levi, e por aí vai. Então, desde a época, já se dividia, né? As tribos. Então, não existe nada de errado as igrejas cristãs, elas se dividirem em placas denominacionais. Só que o que não pode acontecer, e muitas das vezes acontece, infelizmente, essa competição, vamos assim dizer, entre irmãos, entre igrejas, né? Esta, vamos assim dizer, divisão, essa briga entre irmãos, entre igrejas, que isso não pode existir, porque é como o título da nossa mensagem, embora a Igreja de Cristo ela se divide em várias placas denominacionais, mas a Igreja de Nosso Senhor ela é uma só, né? Independentemente qual seja a placa da igreja, se a igreja prega Cristo, se ela prega a salvação, o arrependimento, se ela prega o caminho estreito, né? Se ela prega o evangelho de Cristo verdadeiro, esta igreja é a igreja de Cristo. Cada igreja tem um jeito de pregar, tem uma forma que Deus usa, tem igreja que tem os seus costumes, né? Tem igrejas que têm a sua maneira de conduzir o culto à igreja. Tem as igrejas que os irmãos dão glória a Deus, é uma igreja que, né, faz mais barulho, dá glória a Deus e tal, né? O pregador é aquele pregador mais elétrico, né? Por outro lado, existe a igreja que é mais tranquila, né? Que hoje são os pentecostais, os tradicionais, os neopentecostais, né? Se divide em várias denominações. Mas nós temos que entender, meu amigo e minha amiga, que a Igreja de Cristo ela é uma só. E o que me deixa triste, é uma coisa que eu tenho comentado muito, é a briga entre igrejas. É uma igreja querendo ser melhor do que a outra, é uma igreja falando mal da outra, é pessoas, líderes religiosos que impõem na cabeça de
de seus membros, que só a determinada igreja, que é a igreja verdadeira, só a determinada igreja que vai para o céu, só a verdadeira, só essa determinada igreja que salva. Isso é muito triste. Eu já vi muito acontecer nesta caminhada cristã, já faz um tempinho já, graças a Deus. Eu já vi até líderes religiosos que se utilizam até da entrevista aos demônios, né? Por exemplo, o pregador tal, o pastor tal, que é da igreja A, aí manifesta um demônio lá, uma entidade, aí ele fala pro demônio: o demônio, é você que está agindo na igreja C, na igreja F? Aí com certeza o demônio vai falar que é ele, né? Aí o demônio manifesta lá na igreja F, aí o determinado pastor fala assim: demônio, é você que está agindo na igreja A? O demônio vai falar. O diabo, ele é mentiroso. A Bíblia diz que não há verdade nele, né? Então, meu amigo e minha amiga, e o que me deixa triste é que grandes líderes religiosos que têm se deixado levar, têm dado ouvidos ao diabo. O diabo quer ver o circo pegar fogo, quer ver os irmãos brigando entre si. Porque enquanto o reino de Deus, enquanto os irmãos se preocupam em ficar brigando entre si, o que acontece? O reino das trevas se fortalece. Eu ainda falava hoje, né? Eu não conheço muito bem centro de Umbanda, né? Com todo respeito a você que é da Umbanda que me assiste, mas aqui esse canal é para falar a verdade. Mas eu, particularmente, eu nunca ouvi falar que um centro de Umbanda, de Macumba, de Umbanda, de Candomblé, eles brigam um com o outro. Eu, particularmente, eu nunca ouvi falar. Se existe, eu não sei. Mas o que me deixa triste é, às vezes, eu vejo irmãos brigando entre si. Às vezes o irmão que é da Assembleia de Deus não cumprimenta o que é da Batista. Às vezes o da Batista não se dá bem com quem é da Universal. Então é uma coisa triste isso, porque nós estamos caminhando para o mesmo lugar. A igreja verdadeira de Cristo, ela entende que ela está caminhando para o mesmo lugar, que é a Nova Jerusalém, a salvação eterna, o caminho da eternidade, a nossa morada verdadeira. Então, meu amigo e minha amiga, que nós não venhamos fazer parte disso, que nós não venhamos estar no meio disso. Eu, particularmente, como pregador, eu fico triste em ver que, às vezes, irmãos que deveriam estar se unindo para trabalhar pela mesma causa, que é o reino de Deus, às vezes ficam competindo entre si, Que nem, por exemplo, tivemos a época da pandemia, as igrejas físicas não tiveram cultos. Então todos tiveram que unir na internet pela mesma causa, pelo reino de Deus. Então, que eu e você, que nós possamos ser assim. Você que me assiste, que é pregador da palavra, assim como eu sou, vamos lutar pela mesma causa, o reino de Deus, a salvação, a salvação de almas, de vidas. Jesus não mandou ir e falar e dar placa da igreja, mas Jesus disse: ide pregar o evangelho. Às vezes tem pessoas que fazem muita propaganda de suas igrejas, das placas. Não, porque eu alcancei o testemunho na igreja tal. Depois que eu entrei na igreja tal, que a minha vida foi abençoada. Já vi muito isso. É porque eu pertencia a determinada igreja e lá eu não alcancei o que eu queria, mas agora eu estou nessa igreja aqui, eu fui abençoado. Nada a ver. A bênção não vem pela placa da igreja, a bênção vem pela fé, pela
obediência à palavra de Deus. E às vezes pessoas, elas entendem muito errado isso. Não, porque eu sou a igreja tal, é a minha igreja que é a verdadeira igreja, que traz a salvação, a outra não traz. Está muito errado isso. A igreja que traz a salvação é a igreja que prega Cristo. Independentemente da placa, da maneira, da forma, mas é a igreja que prega um só evangelho, que é o evangelho da salvação, que é o evangelho do reino que Jesus mandou que a gente ensinasse, tá bom? Então, eu tenho um texto sagrado lá em Apocalipse, capítulo 21, o versículo 22, que é exatamente isso, a visão que o apóstolo João ele teve a respeito do Apocalipse. E o engraçado é que na época da igreja primitiva não existia nomes. Não existia igreja B, igreja A, igreja F. Eu repito, não é errado os nomes de denominações. Claro que não, porque isso ajuda a organizar o povo de Deus. Porque graças a Deus, louvado seja Deus por isso, o povo de Deus, o povo cristão tem crescido. Igrejas têm sido fundadas, pregadores, homens usados por Deus têm fundado igreja. Não é errado placas denominacionais, desde que não haja idolatria, desde que não haja briga entre si. As divisões de nomes só existem apenas para uma coisa: organizar o povo de Deus. É que nem na época de Israel, no Antigo Testamento, quando existia as tribos, era para organizar, era para não virar uma, vamos assim dizer, uma bagunça, mas todos serviam o mesmo Deus, Todos estavam pregando o mesmo Deus, estavam fazendo a vontade do mesmo Deus. Na época da igreja primitiva não existia nomes de igreja, porque também estava começando a igreja. Então, para organizar o povo de Deus, claro que foi necessário dividir as placas, os nomes, mas nós estamos indo para o mesmo lugar. E nesse mesmo lugar, lá em Apocalipse 21, verso 22, não vai haver mais placa denominacional. Se você, meu amigo e minha amiga, é um idólatra da sua igreja, você acha que é só a sua igreja que vai para o céu? Acorda para a vida. Desperta, tá? Porque nenhuma denominação vai para o céu. Não. Nenhuma denominação vai estar lá na Nova Jerusalém. A Batista não vai estar, a Deus Amor não vai estar, a Graça não vai estar, a Universal não vai estar, a Mundial não vai estar, a Assembleia Adventista não vai estar. Placa nenhuma vai estar lá. Mas o que vai estar lá é o povo de Deus. Olha o que o João viu, Apocalipse 21, verso 22. Diz assim: e nela não vi templos, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Olha lá, Deus de todo o poder, Deus Todo-Poderoso, é isso mesmo, E o Cordeiro, ou seja, o João ele viu o povo de Deus no céu. O João não viu placa de igreja, é o que ele diz aqui. Na Jerusalém, ele não viu placa, ele não viu templo, mas ele viu o povo de quem? De Deus. Em outras palavras, a placa ela vai ficar, o templo físico de pedra vai ficar. Às vezes, tem muita gente que se preocupa muito com o templo. Tem muita gente que fica se preocupando muito em enfeitar templo. Não, porque vamos construir um templo com não sei o que lá, com Bluetooth.
com um 3D, né? E às vezes acaba esquecendo das almas. A igreja de Cristo só é igreja quando há povo. Salão vazio não é igreja. Não que o povo de Deus não mereça ter um templo confortável para poder cultuar a Deus. Claro que merece. Mas às vezes tem muita gente que exagera. Não, porque o templo tal, o grande templo tal, o templo não sei de quem, exalta muito a placa. Você já deve ter visto isso. Não vou aqui citar nome, porque eu não quero criar polêmica, muito menos procurar atrito com ninguém. Meu objetivo aqui é pregar o evangelho. Mas às vezes você vê muito isso. Porque o templo não sei do que lá, porque Deus só fará milagre nesse templo, porque esta igreja é a igreja verdadeira, porque esta igreja é a igreja que vai subir. Meu Deus, vamos parar com isso. Vamos seguir apenas o caminho de Cristo. Nós estamos caminhando para o mesmo lugar, independentemente qual seja a placa que você faça parte. Nós estamos lutando pela mesma causa. E um dia, quando nós tivemos lá, foi o que o João viu aqui em Apocalipse. Não vai haver templos. Tem uma tradução que diz santuário. Não vai haver templos físico nenhum, mas vai haver um povo santo de Deus que guardou a sua palavra, não se contaminou com pecado, mas manteve a sua lâmpada acesa e estará junto com o noivo naquele dia. Tá bom? Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti. Que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti. Levante o teu rosto sobre ti, te dê a paz. Até uma próxima oportunidade. Que Deus abençoe.